Existe uma concepção de vida errada estabelecida em nossa época. As pessoas têm uma relação totalmente inadequada com o tempo, com o passado e com o futuro. Muitos vivem apenas no passado, remoendo antigos problemas. Outros já vivem no futuro, esperando algo que talvez nem venha a acontecer. E com isso o presente acaba sendo negligenciado, sendo que a vida está no presente. Né? A mente, ela sempre projeta coisas para o passado ou para o futuro, porque a mente, quando não está governada pelo espírito, ela é a não-vida. A mente, ela é um instrumento, ela não é o ser humano. E quando o ser humano não está desperto dentro de si, quando ele não tem contato com o seu verdadeiro eu e age conforme este, ou seja, quando o ser humano não é, mas apenas vive segundo a sua mente, que é um instrumento, ou ele está no futuro ou ele está no passado, porque a mente sozinha é a não-vida. Não que ela seja um mal, mas ela precisa estar no seu devido lugar para que possa desempenhar sua função corretamente. Tudo o que está fora do lugar desempenha um mau trabalho. E assim é a mente humana hoje, emancipada do espírito. Emancipada entre aspas. Na verdade, a mente soterrou o espírito. Esse cérebro frontal que se desenvolveu em demasia, negligenciando o cerebelo e as orientações do espírito, que se manifesta intuitivamente. Então, o tempo da intuição, o tempo do espírito é o agora, é o hoje. O espírito se preocupa sim com algumas coisas do passado e do futuro, mas o seu foco está no presente. O espírito apenas quer fluir, quer indicar orientações ao ser humano para que ele possa viver corretamente. Mas quando não existe ligação com o espírito, o indivíduo está apenas na esfera mental, olhando para o futuro ou para o passado, e assim ele não vive. E este é o problema da humanidade hoje. Uma humanidade demasiadamente mental, mas muito pouco espiritual. São os sentimentos intuitivos que devem orientar a vida humana, e não a mente. A mente, ela fica ali remoendo, ela fica tentando encontrar explicações na matéria grosseira apenas. Ela se preocupa com futilidades, com coisas do dia a dia, quando não governada pelo espírito. Já o espírito não. Ele olha para o alto, para o mundo espiritual, procura viver aqui na Terra conforme as leis espirituais, as leis da natureza, leis universais, ou vontade de Deus. Queira você dar o nome a isso como quiser, mas é fato que existe algo maior que governa a vida humana. E somente o espírito consegue se abrir para esse algo maior, porque ele é de uma constituição mais fina, mais refinada. Já a mente, ela é de uma constituição mais grosseira. Ela é um instrumento terreno. A mente, ela consegue revirar somente nas questões da matéria grosseira. E por isso as pessoas são tão materialistas e presas ao plano terreno, porque estão presas à sua mente. Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade, como o verdadeiro eu é o espírito e a mente é apenas um instrumento. E quando o ser humano confere poderes absolutos à sua mente, ela acaba soterrando a verdadeira vida. A mente se preocupa com as aparências, ela na verdade é o pequeno eu, ou o ego, que se preocupa com o que os outros pensam, com o desempenho material. Não que o desempenho material não deva ser buscado, bem pelo contrário, nós precisamos procurar sermos bem-sucedidos.
Não há problema algum em sermos bem-sucedidos em nossas atividades. Quando de forma equilibrada, ótimo, excelente. Mas o problema é quando o ser humano procura apenas o sucesso material, negligenciando a sua vida interior. E isso acontece quando ele se deixa orientar apenas pela mente, pelo pequeno eu, pelo ego. Daí o indivíduo acaba errando em suas escolhas, porque perde conexão com o mundo espiritual. A mente, quando interfere demais na vida do ser humano, ela corta a ligação com o mundo espiritual. As irradiações que vêm do mundo espiritual não são captadas pela mente, mas sim pelo espírito, pelo verdadeiro eu. E o espírito, ele manifesta sua vontade intuitivamente, de dentro para fora. Isso chega até o cerebelo faz uma primeira adaptação e depois chega ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos e as palavras. E quando a mente ela obedece ao espírito, ela desempenha um bom trabalho. Então a mente em si não é um mal. O problema é quando ela se eleva acima do espírito e ela quer orientar as coisas e não o espírito. Porque a mente ela não é autônoma. Ou ela é influenciada pelo meio externo, ou ela é orientada pelo espírito. Mas ela não tem autonomia, porque é um instrumento. E por isso que as pessoas não vivem o agora, o tempo presente. Porque o espírito ele busca o tempo presente. Já a mente não. A mente está no passado ou no futuro, mas quando eu falo de viver o presente, não me refiro ao imediatismo, porque esse imediatismo dos dias atuais, ele também é resultado dessa vida demasiadamente mental, porque a mente, ela busca prazeres, passatempos, coisas terrenas, coisas submetidas a uma restrição existencial. Então é preciso voltar-se para o espírito, porque ele vive segundo outra noção de tempo. Uma noção de tempo mais cósmica, mais espiritual, onde existe tempo para tudo de forma natural, diferente do tempo da mente que procura atropelar tudo. Por que as pessoas estão cada vez mais precoces? Porque essa mente vaidosa quer acelerar tudo, quer passar por cima do ciclo natural das coisas, sendo que a naturalidade temporal das coisas precisa ser respeitada. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um começo, um meio e um fim, e a mente humana não respeita isso, quando não orientada pelo espírito. Então é preciso viver o hoje. A vida está no hoje, no agora. As respostas de que necessitamos estão no hoje. Nem no passado e nem no futuro. Podemos sim buscar algumas referências no passado, tirar algumas conclusões acerca do que já vivemos, aprender com os nossos erros e acertos do passado, mas não podemos ficar remoendo o passado, nos esquecendo do presente, e nem podemos ficar nos preocupando em demasia com o futuro. Pode ser que aquilo que estamos pensando nem venha a acontecer. Então o ser humano ele é muito contraditório, porque se tornou demasiadamente mental e não espiritual. Então é preciso voltar-se para o espírito, porque o espírito ele está em harmonia com algo maior. E assim o ser humano vive segundo o tempo cósmico, um tempo que é diferente dessa correria do dia a dia, onde existe tempo para as coisas, porque na correria do dia a dia não existe tempo para as coisas. Tudo acaba sendo atropelado e soterrado, e por isso o ser humano não consegue se conhecer e se desenvolver. Então a vida está no hoje, está no agora. É preciso prestar atenção nos acontecimentos que se dão hoje, no dia a dia, no agora, porque do contrário, o ser humano não vai entender nada e vai viver de forma completamente desequilibrada,
Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!